Olá, tudo bem com você? Que alegria ter você aqui para conversarmos sobre um dos temas mais profundos e desafiadores da nossa caminhada com Cristo. O que realmente significa seguir Jesus. Sabe, todo cristão já ouviu que precisa negar a si mesmo. Parece simples na teoria, não é? Mas na prática, a história é bem diferente. Todos os dias, a gente vive um conflito interno. De um lado, o chamado claro de Jesus. Do outro, a nossa realidade complexa, cheia de carências emocionais, traumas do passado, desejos legítimos e padrões que já viraram automáticos na nossa mente. A boa notícia é que Jesus não ignora nada disso. Ele não está falando com super-heróis da fé, mas com pessoas reais, como eu e você. Gente fragmentada e em processo de construção. Como disse o teólogo John Stott, o discipulado não elimina a nossa luta interior, mas ele a redefine sob o governo de Cristo. Negar a si mesmo não é um evento único, mas uma jornada contínua de discernimento, de entrega e, acima de tudo, de dependência total da graça de Deus. Vamos mergulhar nisso juntos? Primeiro, pense nesta frase de Jesus em Lucas, capítulo 9. Jesus dizia a todos, o chamado para ser um discípulo não é para uma elite espiritual ou para aqueles que já têm a vida emocional toda resolvida. Não, Jesus chama pessoas em formação, gente que sabe que é fraca. É um convite para entrar numa nova história onde Deus está nos refazendo por dentro. O discipulado não começa quando você está pronto. Ele começa quando você diz sim, mesmo sabendo que não está. Agora, vamos ao ponto central. Negue-se a si mesmo. Esse é talvez o maior desafio. Negar a si mesmo não é um ato no vácuo, é uma batalha real contra hábitos antigos, contra aquelas reações emocionais que nem percebemos mais. É confrontar o medo da rejeição, a nossa necessidade de controle, o nosso desejo de ser aprovado por todo mundo. O teólogo Karl Barth dizia que o ser humano não apenas comete pecados, mas está estruturado em volta de si mesmo. É por isso que esse processo de negação é doloroso. Jesus não está pedindo para você anular sua humanidade, mas para entregar a autonomia do seu ego. É permitir que o Espírito Santo, pouco a pouco, ilumine as motivações secretas do nosso coração, aquelas que governam nossas decisões, sem que a gente nem perceba. Em seguida, Jesus diz: tome diariamente a sua cruz. Preste atenção na palavra diariamente. A cruz não aparece só nas grandes tragédias ou sofrimentos. Ela se manifesta nas pequenas escolhas do dia a dia. É quando você escolhe perdoar, mesmo que seu instinto seja revidar. É escolher obedecer, quando o caminho mais confortável te chama. É aprender a esperar em Deus, quando a sua ansiedade grita para você assumir o controle. Dietrich Bonhoeffer, que escreveu um livro incrível chamado Discipulado, nos lembra que a obediência acontece no chão da vida comum, muitas vezes sem aplausos, sem reconhecimento. Tomar a cruz, então, é submeter nossas decisões automáticas, nossos padrões condicionados à direção de Cristo todos os dias. Isso nos leva a um paradoxo incrível do reino de Deus. Jesus continua: quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder sua vida, por minha causa, este a salvará. Muitas vezes, a gente tenta salvar a nossa vida nos protegendo da dor, do risco, da vulnerabilidade. Mas, na verdade, esse movimento de autoproteção é quase sempre governado por feridas internas que nunca foram tratadas. Agostinho de Hipona dizia que o coração humano se curva para dentro de si mesmo, buscando segurança em tudo, menos em Deus. Perder a vida por Cristo é exatamente isso. Abrir mão do controle como nosso mecanismo de sobrevivência e confiar que Deus cuida de nós, até das nossas carências mais profundas. É nesse lugar de entrega que encontramos a verdadeira vida. E Jesus nos alerta sobre um perigo muito real, pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou prejudicar-se a si mesmo. É totalmente possível ter uma vida externamente impecável, uma aparência religiosa perfeita e por dentro estar completamente desintegrado. Jesus nos avisa que uma fé que só produz performance, mas não transformação interior, é uma ilusão. O cristianismo não é sobre
ajustar nosso comportamento, é sobre a redenção do nosso coração. Sem isso, até o nosso sucesso se torna apenas uma forma sofisticada de fugir de nós mesmos e de Deus. O próximo versículo toca num ponto sensível. A vergonha, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem. Essa vergonha que Jesus menciona não é apenas uma questão de negar a fé publicamente, é algo existencial. Muitas vezes nos envergonhamos de Cristo porque ainda estamos buscando nossa identidade na aprovação dos outros. Confessar a Cristo é submeter toda a nossa identidade a Ele. E isso envolve um processo de cura, onde Deus vai tratando as feridas que nos fazem negociar nossa fé em troca de aceitação. Finalmente, Jesus nos dá uma promessa poderosa. Alguns dos que estão aqui não morrerão antes de ver o reino de Deus. O reino de Deus não é só algo para o futuro, é uma realidade que começa agora, com a nossa transformação interior. O reino alcança nossa mente, nossas emoções, nossos desejos, até mesmo aquilo que a gente nem sabe nomear dentro de nós. O reino se manifesta quando Deus retoma o governo do nosso interior e reorganiza todos os nossos afetos, todo o nosso coração. Então, o que podemos tirar de tudo isso? Primeiro, que negar a si mesmo é um processo, não um ato instantâneo. Tenha paciência com você mesmo. Segundo, o Espírito Santo está trabalhando nas camadas mais profundas da sua alma, mesmo onde você não vê. Terceiro, o discipulado real envolve graça, verdade e tempo. E o mais importante, Cristo não apenas te chama para segui-lo, mas ele caminha com você enquanto te transforma. Jesus conhece toda a sua complexidade, suas carências, seus medos, e mesmo assim, ele te chama. Negar a si mesmo não é deixar de ser humano, é ser refeito por Cristo. O discipulado não nos desumaniza, pelo contrário, ele nos cura e nos torna plenamente humanos, como Deus planejou. Vamos terminar com uma oração? Senhor Jesus, nós reconhecemos que negar a nós mesmos não é simples. Existem em nós hábitos antigos, feridas profundas e decisões automáticas que muitas vezes governam nosso coração. Nós convidamos o Teu Espírito Santo a alcançar não apenas nossas escolhas visíveis, mas também nossas motivações ocultas. Ensina-nos, dia após dia, a tomar a nossa cruz com graça, a seguir-Te com verdade e a confiar que, em Ti, até as nossas carências mais profundas encontram redenção. Que a Tua vida seja formada em nós. Amém. Muito obrigado por sua companhia. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que também precisa ouvi-la. Deixe seu comentário, sua curtida e se inscreva no canal para continuarmos crescendo juntos. Que Deus te abençoe. Até a próxima.